E aí, gente, a nem isso aqui. O episódio de hoje vai ser mais um sobre o nosso livro Teoria Política de Mundos Virtuais, que lançou semana passada. Ele tem 219 páginas, está disponível no Kindle e já já ele vai estar disponível se comprar ele físico, né? Infelizmente, a Amazon só permite que seja de importação, quando é publicado pela plataforma dela. Então vai ser uns R$ 30 aí no mínimo, mais o preço de importação, né? Aí você vê se você prefere o Kindle. O Kaido, como funciona? Você tem que baixar o aplicativo do Kaido na Play Store. E, no caso, essa semana ele tá R$ 0, porque eu coloquei uma promoção pra ser de graça. Por exemplo, o livro ser gratuito por uma semana. Então, desde domingo até o fim dessa semana, o livro vai estar gratuito. Não sei se é na sexta ou sábado. Então, se você curtiu o tema, eu vou falar um pouco dele aqui. É... Não falar só sobre Tibia, né? Falar sobre EVE Online e outros jogos. Mas principalmente os dois. É... Talvez seja útil, né? Então, se baixa o Kaido, você consegue ele de graça agora. Vamos supor que daqui a um mês a gente cria esse livro, né? Tem também o Kaido Unlimited, que você assina tipo uma Netflix do Kaido. Também tem como pegar ele de graça, entre aspas, né? Que você paga o negócio do Kaido. Mas por enquanto ele tá de graça. Só baixar o Kaido e já era, né? Enfim. Antes de começar o nosso tema, eu já tô até aberto aqui meu personagem. Eu vou falar sobre o livro, obviamente, né? Sobre um capítulo específico, que é esse daqui sobre geopolítica. Eu adicionei até depois, na última parte do livro, e eu vou explicar o que é geopolítica e porque isso também é aplicado para mundos virtuais também, no caso de jogos MMORPG online, né? Então, tem aqui também a Guerra de Lutável e Libertável, que tem a ver também com esse tema. Eu adicionei recentemente isso daí, né? É pequeno, mas eu também adicionei mais referências, agora são 39. Enfim, vou tirar aqui, ali são partes do livro. Eu recomendo, além do propriamente do que eu vou falar aqui, né? Vamos supor que você quer estudar mais sobre geopolítica, entender mais. Os dois cursos que eu recomendo, primeiro, é o História da Rússia, que é muito importante do ponto de vista econômico, não importa que lado você siga, né? Até porque esse curso tem um lado mais é, direita, vai. Tem a ver. Talvez seja. Ele é um pouquinho mais. Como se diz? Ele não toma um partido, ele fala só a verdade e acabou. Então é da Universidade de Santa Cruz. Professor é Peter alguma causa, alguma coisa assim. E fala sobre Lenin até Putin, né, no caso. Então, tem uma parte aqui, por exemplo, tem várias. É muito bem feito o curso. E ele é ensinado de uma forma falada só. Tem muitas imagens. Então, por exemplo, olha essa parte. O Peter Keynes, né? Então a trilha sonora é muito boa. Até eu queria saber todas as músicas que são tocadas durante esse curso. No caso, o professor que vai falando assim, né? And the United States. British Opa. 1944 meant that it would. E a forma como ele fala é tão bem feita que você consegue entender muito bem o que está sendo passado e nem é cansativo, né? Lembrando que esse curso é de graça, se você quiser fazer sem querer ser certificado. Eu, por exemplo, eu faço sem certificado. Enfim, esse curso aqui, né? História da Rússia no Coursera. Outro que eu recomendo também sobre esse tema é Mundo Moderno, a parte um e 2 do professor Felipe Zelico, que já foi parte também como diplomata dos Estados Unidos. Ele é um cara famoso nessa área, né? E ele também tem uma forma de ensinar que é muito parecida com aquele outro professor da Universidade de Santa Cruz, né? Aqui de Virgínia. Ele fala, vou pegar aqui um exemplo, eu já terminei isso aqui também. Ele fala Review dessa this in a forma. series of conversations
with media images, slides, a lot of other things. Se você tem dificuldade com inglês, também tem opções de pôr em português aqui também. But really just a series of conversations. Então, de novo, é de graça. Se você fazer sem um certificado. Se você quiser, você pode pagar pelo certificado e fazer as provas, né? E você vai entender mais sobre esse tema, né? Sobre história e também sobre geopolítica, porque geopolítica também é com história também. Então, esses dois cursos eu recomendo. Principalmente esse primeiro, pra quem gosta de economia, muito importante. O que a gente vai falar hoje? Eu vou tentar falar sobre a geopolítica do Tibia, né? Vou explicar o que é geopolítica e como isso é aplicado para Tibia e para o EVE Online. Embora eu não vou jogar o EVE Online hoje. Eu joguei em outro episódio, de outro vídeo do canal. Eu vou só focar no Tibia porque até fica mais fácil, porque o meu computador não é tão forte. Esse, por exemplo, é o mapa do jogo. De uma forma mais simplificada. A gente tem, por exemplo, as partes que não são prêmio, né? Aqui é a ilha inicial, as cidades principais que é Carlin, Thaís, Venori, Abintriel e outros. Catordun, enfim. Cidades prêmio como Edron, Yalahar, Krylos, Oramonde, Oshamu, Darasha, Ankramun, onde a gente vai ir. Então, essa partida aqui que eu vou caçar ali vai ser nessa região de Ankramun. Eu vim de Thaís até Ankramun. A gente vai pelo deserto de Darama até essas montanhas de... as planícies de Casa Real, parece. Então, muito desse jogo tem a ver com os recursos que tem nesse mapa, né? Esses recursos eles são escassos. Obviamente, você tem como... Não é que eles são escassos aqui. Da população dentro do servidor, cada servidor é uma cópia desse mapa, exato, né? Você tem os recursos principais mais conhecidos por dar lucro. Lembrando que você tem como ganhar dinheiro na vida real com esse jogo, né? Pessoas que chegam a ganhar mais de R$ 2.000 do jogo, 1.500, enfim, mais de R$ 1.000 é bem possível por mês. E a questão é que os recursos são escassos e normalmente as guildas, né? Os grupos de jogadores eles tentam dominar esses mapas, eles terem os recursos que eles precisam para farmar, né? Pra conseguir fazer o que a gente chama de gold farming, que é uma coisa que a gente discute no livro também, né? Outra forma de ver o mapa é esse daqui, no site da Facebook do Tibia, né? Então dá pra você ver de uma forma mais completa. Tem os nomes, né? Tem esse daqui no Reddit. Ah, não, perdão. Eu escorri pra outra parte. Aqui é lá, Tenarashi, enfim. A questão aqui é que antigamente só tinha essa parte aqui que eu tô pelo com o mouse. E os grupos desse jogo, eles lutavam pelas essas regiões. Então, um grupo, uma guilda, né? Dominava Kalim, outra Venori, outra Benedel, outra Thaís, que aqui, né? Outra essa região. Então, as guildas, elas dominavam regiões, cidades. E, obviamente, se a guilda inimiga fosse lá, ela teria que derrotar ela pra destronar ela ali na sua região, né? Matando os jogadores, no caso. Então, a geopolítica do jogo era dada de um servidor só. Ou poucos servidores. E no caso não tinham guildas que dominavam o servidor inteiro. Todo o mapa de um servidor. Mas setores do servidor. Isso era antes da Antica, né? Perdão, na época de Antica. A era pós-Antica, pós o começo do jogo. Tem mais de 75 servidores e normalmente eles tentam dominar servidores isolados, né? Não tem mais a segregação por recursos no próprio servidor, mas sim uma dominação total de um servidor. Enfim, agora eu vou tirar isso aqui. Eu só queria mostrar um exemplo. Também a geopolítica da Europa desde 1910, né? Então você tem aqui parte da Alemanha, da França, Espanha, Portugal, Itália, Rússia, Noruega, Inglaterra, enfim. E a gente vê que é, como, como esse sistema está agora, né? Já mudou muitas vezes, né? Aí você vê o mapa da Europa em 1923. Já viu algumas mudanças na Alemanha aqui. Isso aqui é após a Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha perdeu a guerra, ela
teve muita treta com a França, por exemplo, que está nas suas bordas. Problemas com a França, teve problemas aí relacionados à Tchecoslováquia. Dá pra ver que ela tá do lado da Polônia, né? Que vai ser algo importante no começo da Segunda Guerra. Tem até uma região aqui da Alemanha, mas seu território é um pouquinho diferente. Aí a gente tem aqui, parece que a União Soviética dominando também parte da Polônia aqui, né? Posteriormente a isso, a gente tem a Europa de 1940. Então você vê uma Alemanha ainda maior. Você vê que tem áreas aqui que eles já ocuparam. Áreas aqui da Áustria que eles ocuparam, na Polônia. E que eles conseguiram através do expansionismo, das guerras armadas, né? Aí depois a gente tem 1989, avancei bastante, né? Mais ou menos na época da queda de Berlim. A gente tinha a Alemanha ocidental e oriental, aqui nessa região. E essa segregação da Alemanha oriental e ocidental, segregação obviamente política, né? Uma era mais capitalista e a outra mais socialista, né? Obviamente um lado você tinha fome, outro lado você tinha ao menos um sistema mais coerente. E tinha um muro que não permitia que as pessoas passassem de um lado pro outro, né? Tem vários filmes, tem um filme que mostra diplomatas tentando lidar com esse problema, né? Entre os dois lados, né? E, obviamente, tinha um lado tinha uma influência dos Estados Unidos, parte da Europa e outro lado da Rússia, né? Então, eu só queria mostrar isso porque a geopolítica do mundo atual, a gente só tem um planeta, né? Então, obviamente, a geopolítica que a gente tem é uma geopolítica que acontece somente nas terras que existem agora, né? E no caso de um jogo virtual, isso não acontece porque a gente tem vários mapas, vários servidores com o mesmo mapa. Esse tipo de geopolítica não existe mais no jogo, como antigamente, né? Mesmo nas guerras atuais não tem esse tipo de coisa no jogo. No caso do EVE Online, que é um jogo aí de navezinho, também tem um sistema complexo econômico, né? É um pouquinho diferente. Tem um sistema mais capitalista e coisas do tipo, eu vou falar sobre isso, né? E é um GIF, um mapa da Europa. Tá demorando pra carregar. E a mudança desde 1200 e pouco até os dias atuais. Então você vai ver que as coisas vão mudando, as bolhas vão mudando de um lado para o outro, conforme guerras vão ocorrendo. E o mapa geopolítico do território ele muda completamente, né? Então ninguém poderia dizer que a França atual, a Alemanha atual, o reino de Castela da Espanha atual, todos esses reinos eles mudaram completamente ao longo dos anos, né? Então, a geopolítica tenta estudar as mudanças, as relações entre países internacionais e as relações também é, geográficas também, né? Não só econômicas propriamente dito, né? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Eu vou tirar algumas coisas aqui. Lembrando que eu tô aqui em Ancramun, na região de Ancramun. E eu vou falando sobre esse capítulo do livro sobre geopolítica. Eu vou citando algumas partes do livro também. E, obviamente, são poucas páginas essa parte da geopolítica. Uma coisa que eu esqueci de falar, a gente usa 3 livros como base para isso, para esse estudo, né? É o Foundation of Geopolitics do Alexander Dugin. É um bom livro, mas eu não recomendo que você, é, assim, depois de 200 páginas para frente, só sobre a Rússia, né? A não ser que você seja um patriota russo, achar muito chato e inútil, né? Falando de merda, nessa verdade. O segundo é uma introdução à geopolítica do Klaus Dodds, que foi publicado pela Universidade de Oxford. E é um livro bem pequenininho, ele é tipo, é uma introdução, né? Ele é decente, mas obviamente não é o que eu esperava, porque eu esperava uma coisa mais teórica. Como no começo, no começo, aqui nos primeiros capítulos, da página 200 mais ou menos,
Qual é o nome dele? O Alexander aqui, ele é bem teórico, né? Ele tenta dar os fundamentos da política de verdade, né? Enfim. E outro livro do Colin Finch, também é um livro muito bom, que é diferente do... É parecido com o do Dodds, mas ele fala da sua forma diferente, mas é a mesma coisa, né? E dá algumas opiniões aí interessantes. Tem uma parte que fala, por exemplo, da geopolítica atrelada a times de futebol, como o Atlético de Madrid com Barcelona e Real Madrid, enfim. Não, perdão, não, o Atlético de Madrid é outro, mas enfim. É um dos times da Espanha. Então, enquanto eu vou jogando aqui, eu vou falando sobre esse tema, né? Primeiro sobre geopolítica na vida real. Eu tenho que lembrar que as coisas eu não estou acostumado a falar de Knight. Mas vamos lá. Lembrando que você não precisa saber nada de Tibia se você quiser só aprender esse tema. Eu estou jogando o Aurora OT. Enfim. Então, o que é geopolítica na prática, né? Primeiro vamos para o que é política. Política é a forma de você administrar pessoas, um grande número de pessoas. Pode ser pessoas do seu país, pode ser as pessoas da sua cidade. Uma forma de administrar um, um grande ou pequeno grupo de pessoas. Pode ser, não precisa ser só um país, uma cidade, ou um estado somente. E uma coisa sobre estado, né? Normalmente o termo usado ah, como Estado, nesse contexto, até tem um dos livros desses três que você tem que falar sobre isso, que o Estado, no contexto de geopolítica, ele deve ser visto como uma, um país. O contexto de país, que ele fala nação, nation em inglês, né? O contexto de nação não é a mesma coisa que um Estado, do ponto de vista político, né? O que é um Estado? É um sistema de governo que tem bordas, né, obviamente, e que tem as suas políticas de desenvolvimento, suas políticas econômicas, as suas políticas relacionadas à forma que ele lida com empresas, com, com os partidos que estão atrelados a ele. Essas políticas elas podem ser social-democratas, elas podem ser liberais, elas podem ser uma política tipo da China que tem elementos socialistas, elementos, mas no geral é uma economia capitalista, né? Com apenas elementos socialistas. Vou testar aqui um pouco de comida. Então, eu acho que estou na parte errada, na verdade. Eu tenho que ir mais pra baixo, mais pra cima. Acho que eu tenho que ir mais pra cima, na verdade. Esse cara também. Então, tem a questão da forma de governo que você usa vai definir muito as regras que você vai decidir no seu governo, no seu país. Então, a democracia, por exemplo, começou em Atenas. E não era uma democracia de verdade, era uma pseudo-democracia, né? Até do ponto de vista atual. Na verdade, todos os países atuais, eles não são democracia, né? E nem no Tibia a gente tem democracia. Eu vejo alguns streamers, um podcast que eu uso bastante falando sobre isso. Um dos melhores, assim, podcasts que eu usei pra saber sobre o sistema do Tibia no geral. Mais detalhes, né? Com pessoas de dentro do sistema. Foi o Iniciativa Podcast e o Tibia Papo. E o podcast do Cateroide, né? E as informações que eles deram foram muito boas, assim, pra mim. Eu acho que eu não tô conseguindo saber onde é esse negócio. Aí achei. Então, eu usei muito esses podcasts. E teve um do Dorival que ele falou sobre essa questão da democracia no Tibia, né? Que o Tibia de fato é um jogo democrático. Ele tava falando sobre isso
no podcast com o Sinfrone, eu acho. O Tibia é um jogo democrático, de certos pontos de vista. Só que não é o sistema que o jogo adota. O sistema que os times do jogo adotam não é democrático. Mas quais que são os modelos que existem além do democrático? Começou em Atenas, mas que normalmente não são democracias. Tem as polities, que são oligarquias, mas democracias. Então é uma democracia. Democracia é o governo do povo, né? Do demos, que a gente chama. Né? Demos é povo em grego, nesse contexto. Da polis, da cidade, né? Cidadãos da cidade. Então, o povo. Tem os membros do povo que podem escolher aí, podem participar das questões políticas relacionadas ao Estado. Só que nem todos podem participar, né? Obviamente, naquela época tinha escravos e coisas do tipo, que poderiam ser de guerra, por exemplo, ou alguém que se tornou inválido ou por algum motivo não consegue trabalhar e aí se tornou escravo, né? Na época da Grécia Antiga, até o período romano, enfim, isso durou por muito tempo. E essas pessoas, elas não faziam parte do que era considerado como cidadão na época da Grécia ou Roma, né? Então, tem essa questão. De fato, eu era um cidadão naquela época. Então não era uma democracia, nem desse ponto de vista, nem de outro ponto de vista, porque várias vezes nas democracias vinham pessoas que acabavam. Tem uma coisa chamada tirania dos 30. Se não me engano, na época de Platão teve também, se não me engano. Até um dos membros da família do Platão participaram da tirania dos 30. Foi 30 pessoas, né? Que tentaram meio que. E assim, na Grécia você tinha os clãs, né? E tinha os clãs que eram mais. Tinham mais grana, né? Eu fiz aqui. O dinheiro sumiu. Tinha os clãs que tinham mais grana. Eu acho que eu tô daqui errado. Porque tem muito pouco drag aqui. Tinham clãs que tinham mais grana, né? Então, tinham mais poder. Faziam parte da antiga aristocracia. E uma aristocracia, é o governo de alguns. Avaristes, né? O governo dos nobres. São os nobres que governam. Normalmente é através das pessoas, das famílias, né? Na Grécia tinha essa questão das principais famílias. E que no fim, quando a democracia foi implementada por Clístenes, se não me engano, é, antigamente tinha as leis draconianas, né? As leis de Draco que eram um pouco rígidas. A democracia queria meio que arrumar esse problema, né? Mas no fim, quem dominava não era o povo, era esses grupos de esses grupos de oligarcas, né? De famílias. Eram 40, se não me engano, clãs na Grécia que dominavam aí de forma hierárquica aí as questões da cidade, né? E vários ditadores apareceram nessa época, né? Nossa, meu mouse bugou. Vários tipos de ditadores apareceram nessa época, né? Por isso que Platão, Sócrates no caso, né? Os livros de Platão, o próprio Aristóteles, todos vão falar contra a democracia, né? Não falar contra totalmente, é porque o contexto histórico deles é diferente também, obviamente a gente sabe que no contexto atual a democracia é a melhor forma de governo. Mas naquela época com certeza não. Por várias razões. É por aqui, na verdade. Fiz no lugar errado.
Mas me lembro, acho que eu tô dando errado, eu quero ir no Dragon Lord. Mas eu esqueci onde é, faz tempo que eu não vi aqui. Mas enfim. E ao longo da história a gente vê só mais monarquias, né? Monarquias absolutistas. Normalmente era esse sistema o que era mais forte. É o que mais estava em vigor, né? E posteriormente a gente tem uma evolução diferente das formas de governo. No caso, a democracia se tornou a mais famosa e conhecida, né? Então, a gente também tem a plutocracia, que é o governo dos mais ricos. Como se fosse oligarquia, né? A gente tem a cleptocracia, que seria o governo dos ladrões, enfim. Acho que agora tô no lugar certo. Tinha várias formas de governo que poderiam ser usadas de diferentes formas aí para governança, né? E isso definia as questões políticas do país. No caso desse jogo, a gente não tem essas formas de governo, por várias razões. Esse jogo é dominado por guildas. Vários jogos são assim. E eles estão no contexto temático de feudalismo, né? Esse jogo, por exemplo, se você fazer uma história desse jogo, eu sei que tem uma história, ele seria considerado uma história no contexto feudal, né? Você tem feudos que têm os seus senhores de terra, no caso são as guildas, que têm os seus líderes, né? Dominação dos seus membros, que travam guerra com outros senhores de terra por recursos. Mas no passado essa guerra era por recursos como é, terra para agricultura, coisas desse tipo. Coisas associadas a recursos de minerais, recursos relacionados a minérios preciosos como prata e ouro. Então, esses recursos poderiam ser capital humano, né? Alexandre Grande conquistou ali uma grande parte da Europa, né? E da África, né? Ali do norte. E a razão de conquista era também por questão de a expansão política no passado. Era muito usada para adquirir recursos. Então, as nações que você dominava, você expandia seu território, você poderia cobrar impostos sobre essas nações e assim você gerava capital. Então, muita parte da geopolítica antiga é dada por eu não consigo ter os recursos necessários para aumentar o meu governo por mim mesmo. Porque, obviamente, por exemplo, vamos supor que a sua população no seu país cresce na época antiga e aí você precisa de mais comida, por exemplo. Sua terra de cultivo era ela limitada e não tinha como você usar, por exemplo, nitrogênio ou adubo, como você adicionar cálcio, fósforo, vários tipos de componentes químicos para você fazer sua terra ser melhor adubada, fazer essa terra fértil, né? Você não tinha isso naquela época. Então você não tinha como ter um sistema de crescimento econômico só na sua terra. Então como você fazia? Você tinha que dominar outras terras. Obviamente você poderia virar uma autarquia. Tinha muitos países que eram autarquias. Obviamente tinham transações com outros países. No período bíblico a gente vê várias transações e coalizões econômicas sendo feitas para projetos como, por exemplo, o Templo de Salomão, construído com a ajuda parte do Egito e parte de outra nação conhecida, eu não lembro qual. Para você ver que os lucros eles poderiam ser investidos no país, mas eles não eram grandes o suficientes para conseguir fazer um sistema mais, do ponto de vista moderno, que consegue atender uma população maior. É conhecida como a armadilha malthusiana, né? Não tinha como você adquirir mais capital somente com as suas terras. Fica paradinho na sua terra ali. O capital que você ia conseguir era limitado. E a população que você teria também era limitada, né?
muito tempo o crescimento populacional das nações foi limitado pela falta de modernização desses países, né? E então você tinha que expandir seu território, né? Se você tinha recursos necessários, ou defender, né? E países que não podiam, não queriam expandir seu território, tinham que defender. Os mongóis, por exemplo, de expansionismo brutal, e eles adquiriam mais impostos e conseguiriam mais recursos para travar as guerras que eles queriam. Expansionismo é essencial para entender as razões que as coisas aconteciam na geopolítica passada. Na moderna, o expansionismo nem é tolerado tanto. Veja, por exemplo, a guerra da Rússia e Ucrânia. Eu não estou dizendo que é uma razão expansionista, mas obviamente a partir de Donetsk ali é expansionismo, porque você quer uma região que era da Ucrânia, que obviamente foi antigamente da União Soviética, e já foi parte da Rússia. E você quer aquela região que, obviamente, ela tem uma questão linguística, histórica e genética populacional atrelada à Rússia, e por isso que vai ter problemas com relação a isso. Por isso que essa guerra, em parte, é expansionismo, em parte, outros motivos, né? Com todas essas guerras que acontecem atualmente, elas têm razões diferentes, né? As guerras que os Estados Unidos travam, normalmente é por razões econômicas, seja por um inimigo, possível inimigo futuro, do ponto de vista econômico, pra, que é contra a hegemonia econômica atual. Os Estados Unidos é inimigo de todo mundo que tem uma é possível pode ser um possível oponente dele no futuro. Os Estados Unidos ele é totalmente um país que ele busca a hegemonia do seu país em relação a outros países emergentes, né? A China, por exemplo. A China não era um problema há 100 anos atrás. Na verdade, os governos queriam aquele curso que eu falei da história do mundo, Felipe alguma coisa, né? Ele fala sobre essa questão de que muitos países, como o próprio Estados Unidos, o objetivo dele era na China, né? Inglaterra. Tem um mapa que mostrou isso de países tentando separar as áreas que vão ficar com cada China, né? Como colônias. No fim, isso não acontece por vários motivos. Eu talvez não consiga explicar aqui, mas muitas pessoas queriam a China 100 anos atrás, mas não conseguiram. E que, obviamente, a Rússia começa a ter uma força ali, e aí tira o domínio econômico ou político de outros países na China, e se tornou o que é hoje, né? Seja pro mal ou pro bem, né? Então, a China, com certeza, por várias razões, é o que é hoje, por causa da diferenças, né? Atreladas a forma que foi lidada ela em relação a outros países, né? A Rússia, quando chegou lá, a ideologia que Mao Tse Tung se apropriava, né? Dominou. E aí, uma China que poderia ser capitalista desde o começo, hoje ela tem propriedades capitalistas e propriedades socialistas. E todo país ele tem elementos que podem ser considerados socialistas. Os Estados Unidos ele tem a questão da development economics, né? Que é economia de desenvolvimentista. Tem a ver com o governo ajudar o máximo possível o seu estado, o país, né? Com, tentando ajudar financeiramente, por exemplo, os seus cidadãos, questões aí relacionadas a projetos públicos, né? O SUS, por exemplo, então, o SUS, o SUS como geral, né? Como forma de provenir saúde, né, para as pessoas, ele é uma política desenvolvimentista, né? Na minha opinião, tem várias razões pela qual ele não cumpre a sua função.
pode ser uma maravilha para algumas pessoas, mas do ponto de vista econômico, na minha opinião, ele não cumpre essa função, mas é uma questão desenvolvimentista, né? É uma política desenvolvimentista. E no caso desse jogo, do Tibia ou do Eve Online, a gente não tem nenhum dos dois. No caso do Tibia, a gente tem uma estatocracia. Acho que é estatocracia. O que é estatocracia? Descobri isso no meio do livro que eu estava escrevendo. O que é uma estatocracia? Vem do termo em grego strategos e da kratia, também do grego, e tem a ver com o governo de generais, o governo de estrategistas, de uma tradução bem assim literal. O estratego era o militar naquela época, né? Então, o governo de militares, eu digo, são líderes que tenham uma participação em guerras, que tenham um domínio sobre o país. No caso do Tibia, só tem isso. Todas as guilds, desde o início do jogo, eram guilds que têm os líderes principais e os membros, eles não opinam com tanta frequência as opiniões das guilds. O Guild Bank, por exemplo, que é um dinheiro que é tipo, cobrado como se fosse imposto de cada jogador a futuras guerras de uma guilda, né? É uma coisa dos próprios jogadores que eles fazem. O Guild Bank ele é um imposto como se fosse um imposto sindical. Acho que talvez não. É um imposto sobre os jogadores atrelados a beneficiar a guilda para futuras guerras com questões como pagamento de comida para todos os jogadores, itens, novos personagens, custa dinheiro, milhares de reais. Às vezes pode custar mais de 200 mil reais, 300 mil reais. Todos os recursos que você precisa para trazer uma guerra no Tibia. No Eve Online também. Teve guerra no Eve Online que custou mais de 1 milhão de reais. Dólares, perdão. Talvez até mais que no Tibia, né? Porque 1 milhão de dólares dá 5 milhões de reais atualmente. Na época que foi travado, eu acredito que estava no 4 reais o dólar. Então, 4 milhões de reais aí na época. E a maior guerra no Eve Online, né? É uma guerra totalmente diferente do Tibia, né? Que é com nave e tal. Mas é uma guerra entre corporações, né? Um sistema mais capitalista hardcore. Já vou explicar o capitalismo mais hardcore. Então, todas as guerras travadas no jogo e a geopolítica do jogo. O que é a geopolítica do Tibia? É a forma que esses servidores eles são dominados por outros servidores. Hoje em dia não é mais uma geopolítica num servidor só, de você dominar cidades e tal, como o Hevel fala no vídeo dele sobre esse tema, sobre as guerras de Antica, né? Mas é uma guerra por territórios em vários servidores. Então, a guilda da Oz, por exemplo, da Pune atualmente, né? Contra os esqueletinhos que quer dominar o servidor de, vamos supor, Obscura, ou de repente um servidor de Libertabra, Tabra. No caso, a Pune ganhou. Então, tem essa questão de que a forma que essas guerras acontecem, elas têm em vista a dominação de servidores. Não são questão de bordas como na vida real ou no nível online. Nível online são regiões do servidor que são dominadas. No caso do Tibia, não são regiões, mas sim servidores como um todo. Então, os servidores seriam como se fosse cada uma ilha que pode ser dominada por outras guildas, né? Pode transferir personagens de um servidor para o outro. Então tem essa questão. Então, deixa eu tentar usar outros. Tem algumas magias que eu acho que eu fiz errado aqui. Eu não consigo apertar shift com outro botão ainda, mas tudo bem. Então tem essa questão de que. Ué, são guerras travadas entre servidores, né? Ao dominar tal servidor, eu tenho os recursos desse servidor. Com esses recursos eu consigo cobrar impulso dos meus jogadores para conseguir travar outras guerras. Ou ter reservas para lutar guerras, né?
No geral, esse é o objetivo do jogo, né? O que move esse jogo são as guerras, até os recursos que são coletados, além de questão de você ganhar dinheiro com o jogo, são as guerras. Porque as guildas, elas querem ser dominantes. O que é uma guilda dominante? A guilda que domina o servidor, ela tem capacidade de fazer uma coisa que se chama planilhado, né? O planilhado é basicamente a divisão de locais de caça entre jogadores. Então, tal jogador, ele quer caçar no RESP, por exemplo, aqui na região de Ancramon. Vamos supor que ele quer caçar aqui. Porém, né? Porém, né, outros jogadores também querem caçar aqui. Pra upar os makers deles, né? Que são personagens de level mais baixo. Só que a gente tem um conflito, né? O que acontece num servidor PVP, né? Um cara, já aconteceu aqui nessa minha conta. Eu tinha de um druid. É o Artemis. Eu tava caçando aqui, o cara começou a me atacar, me matar. Sem motivo. Eu tava caçando umas 7 horas da manhã no resp dele. Então, quando não existem guildas no jogo, cada um por si. É o que é um modo extremo, o que a gente chama no livro, e que tem a ver com a literatura acadêmica, de hobbyzinho de ângulos, né? Ou selvas de hobbies. É basicamente cada um por si, não é de ninguém. Cada um faz o que quiser e acabou. Não tem nenhum governo central, né? No caso, uma guilda dominante. E bota ordem no bagulho. E quando não tem uma guilda dominante, então os jogadores eles podem fazer o que eles bem entendem. E nesse fazer o que bem entende, ele pode simplesmente vir aqui, me atacar e já era. Eu não tenho ninguém para me defender. Agora, se vamos supor que você ganha o seu salário através do jogo. Aí no caso isso é um problema. Porque aí você não vai conseguir farmar no jogo porque várias pessoas vão caçar no seu respawn e você não vai ter grana suficiente, assim, tempos e recursos suficientes nesse tempo para produzir o necessário para você tirar, sei lá, mais dinheiro por mês. Isso que acontece quando não tem dominante. Alguns neutros conseguem sim fazer o seu dinheiro aí sem dominante, mas é uma exceção à regra. Porque nada tira a questão de que você pode tomar um TED a qualquer hora, que uma pessoa vai te caçar até o fim do mundo no jogo. E sem motivo, às vezes, né? Isso é uma questão que atrapalha um pouco o jogo no passado, né? De pessoas que elas não poderiam jogar o jogo porque elas tinham sido tomadas um TED, agora elas não podem caçar, elas não podem vir nas antes que elas querem. Porque sei lá, um membro de uma guilda ele vai te caçar até o fim, né? Com outros membros da guilda. Aí você não consegue mais jogar o jogo. Às vezes tem que pagar pra eles tirarem esse TED. Eu tomei um TED no global, né? Então eu sei como é que é chato. Isso aí, né? Até eu parei de jogar o global na época, quando eu era pequeno. Eu tomei um TED. Então, quando não há uma guilda dominante, são um hobbyzinho de ângulos, né? Cada um por si. Cada um por si faz o que quer. E obviamente o meu acesso, por exemplo, aos respawns vai ser bem menor. Bem melhor como se não houvesse. Eu tô usando a UF6, né? Eu chorei granico. Ficou muito ruim aqui. Mas enfim. Então, quando é cada um por si, simplesmente você não consegue pegar os recursos suficientes, né? Pra você upar e tal. Enfim. Eu tô livre, né? Tem ninguém aqui me enchendo o saco. Nesse respawn. Mas dependendo do horário pode ter. E nesse planilhado da guilda dominante, vamos supor que você é guilda dominante, você ganha a guerra. Agora você tem acesso a essas antes a cada horário, né? Então,
Então, agora você tem domínio dos recursos. E a geopolítica do servidor, ela é homogênea, né? Ela não tem contestadores no servidor para lutar contra ele. É porque você pode até prevenir isso, impedindo que, sei lá, tenha muitos personagens do seu nível no servidor. Porém, como é permitido agora transferir contas de servidor para servidor, isso não acontece mais, porque agora não é mais cada um por si, né? Dentro do servidor, pode transferir jogadores do servidor para o outro, PVP para o outro PVP. Acho que no caso de não PVP não pode. Mas isso permite que as guerras sejam travadas de uma forma mais contínua, né? Então, a razão por ter guerras contínuas no jogo, em parte, né? Uma das razões principais é porque você pode fazer transferências de um lugar para outro. Você tem que pagar dinheiro, né? Tem que ter recursos para fazer transferências. Tem que pagar dinheiro no jogo, na vida real, né? Mas você consegue sim travar guerras através de transferências de personagens de um lugar para o outro, né? Então vamos supor que eu quero dominar, lutar com minha guild, né? Então eu tenho que ter primeiro comida, poções, AOs, né? Blessing, pra eu não perder meus itens quando eu morrer. Eu tenho que ter personagens de nível alto. Eu tenho que ter pessoas que manjam do jogo e de puxar pelegos de guerra. Então são vários recursos que custam dinheiro na vida real também. Tanto que tem investidores que investiram mais de 1 milhão no jogo, no agregado, para guerras serem travadas, né? Além do próprio dinheiro que é coletado dos jogadores. Lembrando que o dinheiro que você tem no jogo é convertido em Tibia Coins, é convertido em dinheiro na vida real. As in-game currencies, né? São convertidas em dinheiro na vida real. Então, você pode ver que o sistema do jogo, ele quer que existam as guerras, porque isso é até bom, é um benefício pro jogo. E a administração de recursos de uma guild é muito importante para isso, né? Para que essas guerras sejam travadas. Então, tem essa questão, né? É a questão do guild bank, né? Algumas guildas não gostam de cobrar impostos de jogadores para lutar as guerras, como os Skeleton. Mas isso se tornou algo interessante na luta de Libertador, né? No caso, foi essencial o guild bank para que eles ganhassem a vida pune, né? Ganhassem dos esqueletinhos. Foi essencial. Então, mostra que talvez o que eu sugeriria é que o guild bank fosse as pessoas que querem, não fosse algo obrigatório, né? Fosse algo das pessoas que querem doar pra guild quando quiserem, através do Tibia Coins doassem. Em momentos fora da guerra, não sei se funcionaria. Talvez sim, talvez não. Não sei se o valor adquirido fosse tão grande, mas as guildas que não usam o guild bank normalmente elas usam investidores aí pra isso, né? De novo, uma coisa que é muito citada nesses podcasts é se o investidor no jogo, ele é de fato um investidor. O termo é apropriado. É um jogo que você tá falando de investidor, sendo que ele não tem retorno, né? Até o Natan que fala numa das entrevistas, né? O cara que investe na guilda, né? Vamos supor que ele investe 300 mil reais. Já aconteceu. Ele não ganha nada em retorno. A questão é que o investimento não tem a ver com retorno simples, né? O ROI, né? O retorno of investment. Em vários contextos, o investimento, por exemplo, numa empresa, ele pode ser um investimento que você não espera retorno. Vamos supor que você quer investir na empresa do seu filho ou do seu parente. E você fala, pô, eu tô te dando essa grana porque eu quero ver que dê certo. Quero ter porcentagem de shares nessa empresa. Mas eu não quero. Não precisa me pagar, vamos supor. Eu pago quando puder. É um retorno que nem é de risco, é um retorno que você não quer. Você nem quer. Assim, na prática, né? É um dinheiro que você podia usar. Que você praticamente, entre aspas, deu pra pessoa, né? Esse dar é um investimento. E não é uma doação. Do ponto de vista empresarial, é um investimento. E, no caso, o investimento tem a ver com o benefício, né? Se o benefício da pessoa for diversão, também pode ser considerado um investimento
do ponto de vista geral, né? Como investimento de, não de risco, mas um investimento de um benefício pessoal, né? Então, é um investidor de fato, né? Na minha opinião. Posso estar errado. Vou usar isso daqui. Do ponto de vista pessoal, né? Então, todas as mudanças que acontecem no jogo, também as guerras, às vezes, são por motivos esdrúxulos, né? O que é um motivo esdrúxulo? É um motivo que às vezes nem faz sentido, né? Como assim não faz sentido? O Rubini, por exemplo, o Natan que fala que é por ego, por exemplo. Algumas guerras não são travadas só por recursos para jogadores da guilda. Na verdade, quando você administra mais servidores, você tem mais problemas e mais gastos na prática, né? Porque agora você tem que defender 2 servidores. E, obviamente, o gasto com transferências de servidor para servidor vai ser maior. Obviamente, você vai coletar mais impostos, né? Depende, porque a população do servidor e a sua guild talvez não aumente tanto. Então, no geral, não é tão benéfico assim a conquistar servidores, né? Nenhuma guilda conquistou a homogeneia total dos servidores até agora. Dominar todos os servidores brasileiros PVP. Então tem essa questão. Antes da gente continuar, eu queria trazer algumas questões do livro, no nosso capítulo, né, que tem a ver com o que é de fato geopolítica. Antes da gente continuar. E a questão é que geopolítica tem a ver com história também. Tem que saber a história do país, tem que saber a história econômica, como as questões econômicas se envolveram ao longo do tempo nesse país. Tem que saber as questões políticas. Quais são as regras dentro desse sistema desse país? Qual a forma de governo que é usada nesse país e como ela afeta as questões econômicas, as questões sociais, como afeta o CPI, né, o preço de consumo de produtos, como afeta a inflação, como afeta o mercado imobiliário e várias outras questões importantes para o mundo real. É muito importante que haja um conhecimento também geográfico, quais são as mudanças geográficas importantes nesse país, quais são as relações entre países importantes para entender esse aspecto geopolítico que não necessariamente tem que ser expansionista. Ele pode ser uma homogeneia, por exemplo, econômica. Os Estados Unidos ele não tem uma homogeneia funcionista em países, né? Ele tem a Filipinas, ele tem a Havaí e outros lugares, mas ele tem mais uma econômica, né? Ele domina muitas partes do mundo economicamente. Ele coloca sanções em quem quiser e ele pode fazer isso, consegue. São justas? Não. Mas muitas sanções dos Estados Unidos não são justas. Tem sanções na China que, no ponto de vista até econômico, são justas. De punir, por exemplo, pesquisadores que têm a ver com a China só porque é, pesquisadores americanos não podem ter relações com a economia chinesa. Que é o inimigo, né, na prática. Quando na verdade acho que nem ia ter um. Acho que não faz sentido você praticamente estar privando a liberdade econômica entre países por razões políticas e isso. Pra quem já leu uma Demonic Emperor, vai saber que sentimentalismo não tem lugar em negócios, né? Sentimentalismo não tem lugar em negócios. No momento que você traz sentimentalismo, você vai fazer decisões erradas. Vai perder dinheiro. Então, não tem por que haver sentimentalismo em relação a relações internacionais. Tem a ver com os interesses, né? Não interesses políticos ideológicos, são interesses econômicos, na minha opinião. São os mais importantes na sua nação. Também tem questão de defesa, enfim, entre aspas, que obviamente a China hackeia muito os Estados Unidos e vice-versa. Todo país hoje em dia ele tem um bureau de
militar de cibersegurança, né? Pessoas formadas em segurança de informação, em hackear e também defesa de hack, né? Principalmente de ataque. Na Coreia do Norte a gente tem o Lazarus, tem vários APT no próprio Estados Unidos, no próprio Líbano, tem um APT conhecido. São grupos hackers bem fortes, financiados pelo Estado. Na Rússia a gente tem também. São bem conhecidos, todo mundo sabe que existe. E o que eles fazem, né? Então, isso existe. Então, o que de fato é geopolítica, né? Segundo o Doug, tem que parar de olhar um pouco que eu tenho que ler. É a cidade, no caso, o livro do russo, né? Alexander, né? Dugin. A cidade do Estado como organismo geográfico em um espaço corporificado. Né? Geopolítica. Uhum. Já. E a geopolítica é a ciência do Estado como organismo geográfico em um espaço corporificado. Né? O que significa isso? A questão geográfica é importante, histórica, econômica. Até tem uma coisa chamada geoeconomia. Quais questões entre as relações entre países do ponto de vista geográfico. Obviamente tem várias questões ali na Europa que se consegue ter transações, um transporte menor de questões de commodities de agricultura e coisas do tipo, bem rápida, né? Por exemplo, na própria Ucrânia da Rússia também tem bastante exportações para regiões da Europa. São bem próximas, mas mais baratas para você mover, né? São países próximos, né? Principalmente, vamos por economia alemã com a Espanha, com a França, consegue ter uma comunicação rápida ali, do ponto de vista geográfico. Opa. Do ponto de vista geográfico. Então, questão geográfica é importante, né? E outra definição, né? Na prática. Peraí que eu tô tentando ler e jogar ao mesmo tempo. Tá difícil. Deixa meu chat atacando aqui. É a definição também do Alexander. Como é que eu vou morrer se eu não tomar cuidado aqui? Vou matar esse bicho primeiro. Tá quase. Tem umas magias que eu tô soltando que eu nem sei o que faz, né? Coloquei já é. Esse é o meu. Então, ele vai dizer que o homem, segundo de Lablanche, é também um fator geográfico mais importante, mas também é dotado de iniciativa. E não somente um fragmento do cenário, mas também um ator principal em jogo. Né? Então ele está dizendo que o fator humano é essencial para a geopolítica. Quais são as decisões que pessoas e governantes tomam em relação uns aos outros? Né? Por exemplo, no caso do Milley, Javier Milley com relação à China. Ele falou que se ele for eleito, ele não vai ter relação com a China economicamente em alguns pontos. De ele entrar nessa coalizão do BRICS que vai ter entre vários países aí na América do Sul. América do Sul não. Tem a Índia, tem partes da África ali, enfim. Várias partes estão junto com o BRICS, né? Rússia, China. Até tem uma moeda, parece deles, que parece vai ter, com lastro no ouro. Alguns jornais dizem, né? Mas enfim. A questão é que uma parte importante da geopolítica é as relações entre pessoas, entre governantes que talvez não gostem de outros governantes, de políticas de outros governantes. Por que o Camilei não quer ter relação com a China no BRICS? E a maior parte deles são socialistas, né? Então ele não curte essa fita. Ele é minarquista, né? Capitalismo um pouquinho mais fraco.
Então ele não vai ter relações com esses caras. Isso, no caso, seria óbvio, né? Isso que seria o caso. Então isso é uma coisa importante. Opa, eu tô ficando sem mano. Ficando sem mano bem rápido. Então isso é muito importante para entender porque algumas nações não têm relações boas umas com as outras. Porque realmente uma não vai com a outra do ponto de vista político atual, né? Aí muda de governante, as coisas mudam, né? No Tibia isso também acontece. Tem os líderes guidos que dominam, que ditam a política do jogo. Qual que é a política? Como eles vão administrar os membros do jogo, da guilda. Quem escolhe as ações que determinam como que vai ser lidado os neutros, coisas do tipo. Quem define é unicamente líderes, né? Que estão numa estratocracia. São líderes que dominam e não uma democracia. Democracia é o governo do povo. Então, numa democracia, seria os membros teriam voz tanto quanto os líderes. Ao ponto de eles serem capazes de tirar e colocar novos líderes se eles quisessem. Numa democracia, os membros poderiam tirar os líderes da Pune e dos esqueletinhos quando eles quisessem. Por meio de votação. Não existe eleição desse tipo. Até pode ver de um ponto de vista simplista, mas não do ponto de vista geral, né? As decisões não são tomadas em conjunto pelos jogadores. E até que esse questionamento parece que não existe tanto entre os jogadores dessas guildas, né? Se o GB está sendo usado corretamente ou coisas do tipo. Então tem essa questão que é importante também. No jogo a gente pode. Aí. Os caras não morrem. Eu fazer tudo a minha mana do nada. Muito bom. Eu vou botar aqui. Não preciso usar mana. Eu vou carregando a minha mana. E parece que eu tô perdendo mana aqui, né? Eu já vou ter que voltar pra mana. Eu tô com dinheiro agora, posso ir. Então, tem essa questão aí extremamente importante pra entender como as coisas funcionam na prática. Quais são as políticas que são adotadas pela guilda com seus jogadores. Isso que é política. É administração coletiva de várias pessoas. Ou que são a forma de administrar de um líder ou um grupo de líderes de uma guilda. Da Ultimate Squad, por exemplo. Ou da Pony. Ou dos esqueletinhos. Cada um governa da forma que quer. E isso tem a ver com dinheiro também, porque bastante dinheiro é investido no jogo, né? Então tem essa questão também que é super importante pro jogo, né? Essa questão de investimentos, né? Feitos por jogadores na guilda, como esse dinheiro é administrado. Então tudo política. Os esqueletinhos adotarem uma política assim de guild bank é uma política. É uma forma de organização de seus membros diferente de outras guildas. Literalmente política na prática. Uma decisão feita por grupo de jogadores baseadas na forma que eles querem administrar os jogadores. Como eu disse no último vídeo, né? Esse tema. Política tem a ver com virtude, né? Se você for uma pessoa em caráter, as políticas que você vão escolher vão ser contrárias ao benefício dos seus membros, né? Você só benefícios de você mesmo, talvez, ou dos seus líderes. Isso é uma política no entendimento e não é virtuosa. Você pode falar, mas todo político é safado. Na prática, não, porque depende, né? Mas no caso do jogo, você não precisa ser necessariamente injusto com seus jogadores, né? Então,
uma visão deturpada aí da realidade. Então, isso também não é verdade na vida real também. Eu acho que tem pessoas que não se corrompam tão facilmente. Embora acorde assim, esse é o problema da democracia. Infelizmente, a democracia tem seus problemas. Um deles é ter um monte de demagogo que não faz nada no governo. Populista, né? Isso é eu acho que eu lembro do Flint ou do Dodds que fala sobre geopolítica popular, né? Que é a forma de estratégia com relação à sua política externa, interna para dominar para suas relações internacionais. Porque, por exemplo, se vários países eles se gostam do ponto de vista político, como o BRICS, então uma geopolítica de governantes, né? Então os governantes se gostam e na geopolítica popular deles, eles se gostam porque eles creem nas mesmas ideologias, mais ou menos. E a mídia também diz isso. Então a geopolítica popular tem a ver com o que é dito na mídia sobre esse tema. Às vezes é mentira, mas o que é dito sobre, talvez, vamos lá, o Rubini, com relação ao Big Bang, que umas pessoas não gostam e várias pessoas não fariam aliança com ele por causa disso. Com a Pune. Ou pessoas que não gostam dos Despertins, não fariam aliança com o time. São questões aí de cada pessoa, né? Cada pessoa tem os seus ideais, que também são aplicados no jogo. Então, nesses pseudo-feudalismos do Chile, é isso que acontece, né? A geopolítica definida não somente pela busca de recursos, mas pelo expansionismo em vários servidores. A busca por recursos ou por ego como algumas pessoas dizem, né? Os jogadores dizem que é principalmente por ego. Aí eu de cada um. Acreditar nisso ou não. Eu vou tacar algo forte pra terminar isso aqui. Acabou meu pote. Eu comprei muito pouco, né? O Pig Level acho que eu posso caçar mais agora. Eu consigo caçar melhor com ataque do que anteriormente. Vou pegar mais disso. Mais carne. Então, essa política tem a ver muito com o fator humano. Vai ter uma citação do Dugin também, que ele fala sobre a questão. Ele fala assim, ó, a fórmula geopolítica de Mackinder, que é um cara importante nesse tema, é assim, aquele que controla a Europa Oriental domina a Heartland, que seria a Rússia no caso, esse contexto. Ou o seu país base ali com relação ao mundo. Aquele que domina a Heartland domina o mundo. Quem domina a Rhineland domina o mundo. A Rhineland, nesse contexto, são os países ali da parte da Ásia ali e da Eurásia que fazem atrelados às bordas da Rússia, no caso. E ele vai sugerir aqui que o Speakman sugeriu que substituir aquele que domina o Rhineland e domina a Eurásia seria aquele que domina a Eurásia e o destino do mundo das suas novas. Né? A Eurásia seria a Europa, junto com a Ásia, né? China, os países aí da Ásia. Quem domina a Eurásia domina o mundo, do ponto de vista econômico. Porque obviamente a gente não tem uma visão expansionista nesse caso de dominação territorial. E nesse momento do mundo, isso é um pouquinho difícil. Então, o que esse texto está tentando dizer? Está tentando dizer que na questão do mundo atual, quem tem poder econômico sobre a Europa, tem poder sobre o mundo, os Estados Unidos é o país que mais tem domínio sobre a Europa no momento. Por várias razões, a Europa segue muito os Estados Unidos, né? Eles têm uma relação
mais ou menos boa, né? Não é totalmente perfeito. E essa questão da Eurásia, eu posso aplicar para o EVE Online e também para o Tibia. Qual que é os servidores que quem domina, nominal de servidores no Tibia? No caso, talvez isso não exista. O servidor pode estar dominado uma hora, outra hora não. No EVE Online isso existe, porque o EVE Online ele tem uma economia super capitalista. Então, os jogadores, eles buscam somente lucrar, porque nesse jogo você tem facções, né? Corporações de produção, corporações de pirataria, corporações de mineração, corporações de transporte de equipamentos, né, para outros jogadores, e corporações de segurança. E o objetivo é fazer ISK, né, fazer dinheiro que também tem valor na vida real. E RMT, e tem lastro na crona islandesa, que é o dinheiro Irlanda, se não me engano. Posso estar errado, mas se não me engano é da Irlanda. É o país onde fica a empresa do jogo, né? Então, nesse caso, tem as regiões principais como The Forge, entre outras, que são as principais do jogo. E que são consideradas a Eurásia do jogo, porque eles têm mais importações, exportações, eles têm mais produção diária, mensal, eles têm mais corporações com bastante capital. Então, e é por isso que eles dominam, que eles produzem mais, eles têm mais recursos aí. Então tem uma Eurásia, assim, do EVE Online. No caso do Tibia, a gente não tem isso. A gente não. Como o servidor. São vários servidores com o mesmo mapa. Não é uma coisa que no EVE Online. Você pode dominar setores do jogo. O caso que pode acontecer no Tibia é você ter. Alguns segmentos as cidades mais importantes do jogo. Talvez tais. Que é mais com mais personagens, né? Mais moradores é tais. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos para outro lugar aqui. No caso da questão, por exemplo, de servidores que mais tem possibilidade de acontecer guerras, os PVP hardcore da vida, ou PVP Enforced, uma coisa assim. Todos esses servidores, eles têm uma importância. Eu não vou dizer que tem uma Eurásia, como tem no nível online. Tem aquelas regiões tão importantes que quem domina aquelas regiões dominam o maior fator de produção do jogo. Mas tem sim uma questão importante nas relações entre jogadores. Cria um ecossistema em que a gente tem as guildas que dominam os servidores mais fortes, os servidores mais importantes. A gente poderia ter aqueles servidores que são os que mais têm jogadores. Então, a quantidade populacional de jogadores, quantidade de produção. Lembrando que o artigo do Borsazoni, que é um dos criadores do Tibia, mestrado que eu falei no último episódio, tinha um sistema de que tinha PIB, crescimento do PIB do servidor. Tem servidores que tem um PIB maior do que outros servidores. Um PNB maior que os outros servidores, que é o Produto Nacional Bruto. Então, por ter servidores que têm um PIB maior no Tibia, então você tem sim Acho que eu vou comprar aqui já. Por ter. Acho que é. Servidores que têm uma produção maior, eles seriam a Eurásia desse jogo, por exemplo. Entre aspas, né? Eu acho que tem que comprar mais de mana, né? Comprar logo um monte.
Vou trocar minha hotkey aqui. A minha hotkey tá um antigo. Hum. Myself. Tá. Então, talvez talvez você consiga, se você joga o jogo, me dizer. Existem os servidores mais importantes. Talvez eu não consiga pensar num servidor que seja tão importante que seja a horário do jogo. Mas tem essa questão de que tem aqueles servidores que talvez sejam tão importantes que podem ser chamados dessa forma. Assim como a gente tem no online. Não tenho certeza. Enfim. Então, talvez exista uma Eurásia no Tibia, assim. Embora eu não sei dizer a importância dela como se fosse nível online. Deixa eu ir primeiro de marca aqui. Não é aqui. Vai. Eu. Agora eu vou pra Yalaharda. Eu vou pra Yalahar. Opa. E aí daqui. Opa, você quer NPC. Não, só divertir bem não. Aqui embaixo. Nem lembro mais. Vai ser. Ancramun, Daracha, Renar, Arcádia. Eu tava em Tais, né? Não, não tava em Tais. Tais. E agora era Manche. Casar um pouco era Manche. Então, talvez não tenha meu Horário no jogo. League Online tem, né? Aqui tem outra citação do Flint. Ele vai dizer que geopolítica é a palavra que evoca imagens. Em certo sentido, a palavra provoca ideias de guerra, império, diplomacia, que também tem no jogo do Tibia. Tem, no, por exemplo, no caso do. Como fala? Lords Mobile também tem exemplo disso. A geopolítica é a prática de os estados controlarem e competirem por território. Há outro sentido pelo qual quero dizer que a geopolítica cria imagens. A geopolítica, na teoria, na linguagem, na prática, classifica faixas de territórios e massas de pessoas, né? Uma forma que o sistema geopolítico se comporta geograficamente. No caso do Tibia seria do ponto de vista geral, cada servidor. Tal guia domina cada servidor. Tal guia tem tais ideologias. Tem tais pensamentos políticos sobre a administração dos seus jogadores. A administração do guild bem, coisas do tipo. Então, no modelo de estatocracia, né? Estatocracia. Todos os modelos de governo do Tibia são estatocracias, não é democracia. É imparcial. É só estatocracia. Ah, mas é democracia entre líderes. Não importa. Porque a democracia tem a ver com o governo do povo e seus membros não têm parte nas decisões. Então, não é uma democracia, uma estatocracia. Eu creio que esse é o sistema do Tibia. No caso do EVE Online, é uma democracia deliberativa. Então, no caso do EVE Online, eles elegem a cada 6 meses 9 jogadores para serem representantes no conselho dos desenvolvedores do jogo para falar o que a comunidade quer relacionado ao jogo. Ah, tal coisa tá errada, enfim, eles representam corporações, né? Poderia ter isso no Tibia? Sim, mas não tem. Não tem, não tem como dizer como seria, né? Eu deveria ter, sim, tipo, um conselho de 9 pessoas, de repente, pra
sugerir coisas do jogo que outras guildas querem. Uma comunicação maior com o jogo. A CPP Games faz isso. A Riot Games poderia fazer. É uma estatocracia distribuída, né? Não é uma estatocracia focada em uma pessoa só, realmente, mas em vários líderes. Então, não é uma democracia, é uma estatocracia distribuída, na minha opinião, né? E também questões relacionadas a porcentagem de jogadores, né? 43% de jogadores do time são brasileiros, 21% são poloneses, 44,2% do México, 3,76% do EA, 2,82% da Venezuela, e assim sucessivamente, né? Mas a maioria é brasileiro, sempre foi desde 2007. Agora eu vou falar sobre a guerra de lutável e libertável, né? Então, o que foi essa guerra aí? Foi uma guerra que definiu o sistema atual do jogo. Então, como que ela funcionava, né? A de lutável, basicamente a Ross, que era a guilda dominante no servidor por muito tempo, ela foi. Isso tem no livro, tá? Eu falando sobre um capítulo do livro. Fala sobre isso. Tem uma parte que o Tabra era dominada pela Ross, né? E por causa disso por muito tempo. E muitas guildas parece que queriam que ela saísse do poder de dominância do servidor. Por várias razões. Da política usada pela Ross, muitas pessoas não gostavam, né? E aí se juntou essa guilda com vários chamados esqueletinhos, né? Se formou com vários líderes diferentes que lutaram na guerra, foram importantes para que ela acontecesse de forma correta e conseguiram dominar o servidor e na verdade muito rápido, questionando principalmente o uso do guild bank do servidor. Era um uso. Deixa eu botar uma pau aqui. Vou afastar um pouco. Questionando as políticas de administração de neutros e a forma que eles lidavam com as questões no servidor. Então, a questão é muito importante para entender. Ai, droga. Assim eu vou morrer. Mas eu morro. Acho que eu tô no ataque, eu tô tomando muito dano. E assim fica melhor. Pronto. Então, a Oz foi dominada, né? Perdeu. Acho que até as esqueletinhas conseguiram até outros servidores e tal. Enfim. A questão é que era uma guerra também queria mudanças na política de administração do Guild Bank. As pessoas pensavam que o Guild Bank era um imposto que era, entre aspas, errado nessas guildas, né? Seria um imposto injusto nessas guildas. Eu acho que se os jogadores estão dispostos a pagar o Guild Bank, tudo bem. O problema é quando eles são obrigados a pagar, senão eles não conseguem pagar o jogo no servidor. E muita da razão porque o jogo morreu ano passado é por causa disso. Às vezes você tomava um TED no servidor por nada, aí você não jogava mais o jogo. Aconteceu comigo também. Tem pessoas que não têm saco pra jogadores ficar enchendo o saco, né, matando você sem motivo na hunt, coisa do tipo. Tem pessoas que não têm saco pra isso no jogo online, né? Pra lidar com essa questão. Então, vou tentar. Então, essa parte é muito importante para entender por que as coisas ocorreram dessa forma, né? Eram desavenças também políticos. Lembrando que a desavença política é as divergências de pensamentos na forma de administrar jogadores. Isso que é política, administração de pessoas. Não é administração do ponto de vista empresarial, é do ponto de vista de governo, né? Um governo que administra pessoas.
Algum deles eu posso vender. 12. Tô preguiça de pegar essa Knight Armor aí. Mas enfim. Tem essa questão aqui. As divergências, forma de pensamento definiam o espectro político que a guilda adotava. Elas adotam até hoje também. Muda muito, assim, na questão de que é feito e como é feito. Mas isso é muito importante para entender como que a evolução desse sistema acontecia nesses jogos. No caso do EVE Online é uma coisa mais domínio por território, não é muito por ego ou coisa do tipo, com corporação. É mais pela questão de dominar territórios, ter mais recursos para mais capital no jogo. No caso do Tibia, nem sempre. Mas com certeza a questão política, uma forma de administrar jogadores até muda o espectro de que jogadores iam para cada guilda, né? Que jogadores vão pra tal guilda ou outra por razão dessa questão. Aqui não tá dando muito certo não, tô gastando muito mana. Então, essa que definiu a guerra de Libertabra, né? A de Libertabra, a guilda da Puni. Antigamente era a Osa, perdeu antigamente para os esqueletinhos em Lotabra. Conseguiu ganhar deles, tem até vídeo mostrando isso. Algumas guerras importantes no barco de Edron e na porta 2, na gate 2 do Edron. Também em Ancamon, no barco de Ancamon. Então teve várias guerras importantes aí. Então tem gravação aí no que a pessoa pode puxar os vídeos no YouTube e ver como isso daí aconteceu, né? Todas essas coisas são essenciais aí pra entender porque uma guilda ia contra a outra e não se unia, né? Elas divergem do ponto de vista político, a forma de administrar os jogadores, a forma de administrar os neutros e coisas do tipo, ou separar os recursos do jogo, né? De repente a questão não é nem a administração entre neutros e coisas do tipo. As guildas podem divergir na administração de recursos, né? Talvez não tenha recursos suficientes no servidor para duas guildas. E aí uma aliança não é benéfica. Porque tem pessoas que vivem do jogo, né? Vivem conseguindo salário através do jogo. Então tem essa questão também. É muito importante no caso. Acho que eu tô usando errado. Não consigo usar isso daqui corretamente. Agora sim. Tem que aprender a usar essa magia de Knight, que é difícil. Então, tem uma situação aqui do Flint. Não, perdão. Eu já citei. Tem a questão, por exemplo, da união de servidores. Tem um servidor que recentemente uniu, que foi o de Obscura e o Unicadebra Visable Libertabra. Foi um servidor, o Libertabra que foi ganhado pela guilda Puni. Tem essa questão dessa mudança. E os servidores podem emergir, eles podem se juntar. Criar outros servidores que aí vão ter um sistema populacional diferente, né? Os jogadores de cada servidor vai ir pro mesmo. E isso muda muito a geopolítica do jogo, né? Porque vai ter servidores que vão juntar uma população que agora vai tentar lutar pelos recursos desse novo servidor é, junto, né? Que foi juntado. Também tem a questão de servidores que acho que é muito caro. Tem a questão também de servidores que. Deixa eu me tratar aqui. Ver se eu consigo. Ai! Morri. Um paladinho é tão mais fácil passar aqui. Aqui não dá não, pô.
Passar aqui em cima aqui, ó. Eu fico atrapado por tantos caras. Não aguento não. Dando muito pouco. Deixa eu mato isso daqui antes. Então todas essas guerras recentes em Chinobra, em Libertábia, em Putabra. Eu tenho uma lista aqui. Acho que eu não consigo lembrar de cor. Em Agora Obscura. Os outros. Eu vou morrer, peraí. Deixa eu ver aqui. Não tenho mais esse. Enfim, vários servidores. Não consigo lembrar o nome de todos agora. Mas que mudaram totalmente a forma que. O shape que essas guildas têm hoje. O tanto de recursos que eles têm hoje. Com relação a outros jogadores. Isso muda totalmente o número de recursos que essa guilda tem. Que ela pode oferecer para os seus players. Né? Então, essas guerras elas têm um motivo. Tem um motivo por ego, como alguns dizem. Mas também você consegue administrar recursos do servidor. Consegue usar isso a seu favor. Isso é uma coisa que é importante para entender como esse sistema funciona. Vou entrar aqui rápido. Deixa eu entrar aqui no DP. Eu vou na verdade no banco e guardar esse dinheiro aqui. Trade. Bank Deposit. Yes. E agora eu vou vender meu loot, que é quase nada. Pô, tem alguma coisa pra vender? Não tem? Tem ela pra vender? Ah, tem sim. É só isso. Tem quase nada. Eu ver que eu não sou tão bom no jogo. Eu vou deixar meu personagem treinando já já. Aí eu termino aqui. Então, qual é a questão aqui? A questão é que uma questão importante do time em si é a forma também de contratar jogadores para sua guilda. As pessoas têm usado muitas lives para isso, coisas do tipo. Mas eu creio que a parte mais importante é ter recursos, né? Ter recursos para travar guerras e para mudar a geopolítica do jogo, né? Servidores que são dominados. A política especialista do jogo, né? Então, também tentar um servidor de Chimera, um servidor de Equilibria, um servidor de Cenobra. Domine esses servidores e aí agora você tem os recursos que aquele servidor oferece. Isso, obviamente, é uma questão geopolítica. Quem tem os recursos para dominar tal servidor? Vamos supor que tem uma guerra. Quem dominou o novo servidor? E agora, será que eles vão conseguir ter recursos para manter esse servidor ou não? São todas as coisas importantes. Definem a dominância do tal do servidor. Vamos supor que uma guilda perder a dominância em todos os servidores. Então agora a produção deles vai ser melhor. As pessoas vão sair da guilda para ir para as guildas que são dominantes do servidor agora. O servidor do Aurora é onde deu um problema com caras roubando meus itens desse tipo. Roubando meus itens não, perdão. Matando no jogo. Já aconteceu isso, mas recentemente não tive problema. Ou talvez não tenha uma guilda dominante no Aurora que seja um abuser, né? Eu sou neutro. Um jogador sem guilda e não tem nenhum problema. Mas no caso do global não é assim. Tem uma conta em Ombra com O.
Pode ter problemas no servidor com relação a KS, por exemplo, coisa do tipo. Então, no geral, o que eu queria falar aqui era um resumo sobre geopolítica no geral. Envolve história. Aí eu recomendo os cursos que eu falei no começo do episódio, principalmente esse daqui do Peter, alguma coisa que eu nome de novo. Opa. Eu recomendo os livros que eu citei quando eu tinha na descrição, obviamente, sobre geopolítica. Geoeconomia também tem a ver com o tema, eu falei anteriormente, né? Qual é a geoeconomia do Tibia, né? São uma forma de transferências entre transações de servidor para servidor. Cada servidor tem o preço do cacá diferente, definido pelo mercado. O preço dos itens de cada servidor é diferente, porque a quantidade de itens que estão disponíveis no servidor é diferente. Então todas essas coisas definem o quanto de recursos tem naquele servidor. Eu vou comprar uns itens e a gente termina. Então, muda totalmente o preço desses itens. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou no market. Eu vou ver se eu compro um item pra mim. Vou ver o preço de uma nova espada. Que essa espada aqui. Não sei se é tão boa. Então, tem essa questão que o preço dos itens do servidor vão ser diferentes. O teu server vai ser diferente. Porque tem várias diferenças de população de jogadores, da oferta e demanda de certos itens. Sei lá, se a população do servidor ter muitas guerras e coisas de level alto. Talvez o preço do item seja totalmente diferente. O sistema econômico do jogo é muito diferente de um servidor da demanda. Tanto da demanda, que a população realmente cria maior demanda por itens. 10 pessoas no jogador, a demanda vai ser melhor que num servidor com 1000 pessoas. Então a demanda por itens é diferente de cada servidor. A demanda por capital é diferente de cada servidor. A demanda por Tibia Coins para travar guerras, né? Eu tenho muito pouco dinheiro. Nessa conta eu tenho muito pouco dinheiro, não dá pra comprar nada. Vou ver aqui como tá o preço das minhas. A espada mais forte que a minha. Essa daqui eu paguei mais ou menos isso, 500 mil. Eu ia comprar uma melhor depois, né? Ó, por exemplo, esse item aqui não tem nem oferta nem compra do item. Eu posso dizer que a demanda por ele atualmente e a oferta por ele é zero, né? Agora, aqui só tem um. Agora, se eu pegar essa daqui. Essa aqui já tem uma. Vamos vendendo. A Fire Sword, por exemplo, bastante quando a gente consegue ter uma demanda maior por essa espada inicialmente no jogo, né? Tem espadas melhores aqui que nem tem nem oferta nem demanda. Aqui ó, tem pessoas que querem comprar essa espada, por exemplo. Enfim. A economia do jogo, a geoeconomia do jogo também é diferente de cada servidor. Cada servidor tem as suas peripécias que determinam o preço de produtos conforme o mercado define. Obviamente, se tem mais dessa espada aqui, o preço vai diminuir. Tem menos. Por exemplo, tem muita Fire Sword aqui. Tem mais, aqui vai dar quase, sei lá, quase 80 Fire Swords. Agora, esse item aqui no mercado, a gente tem aqui no total de demanda, a demanda é por 63 itens, a demanda total por compra, e de venda, a oferta ultrapassa 100 itens. Com 22k. Esses caras eles querem comprar por menos para vender por mais depois. Então, é arbitragem, né? Se ele quiser vender por 15 mil pra ele, venda. Enfim, tem essa questão. Essa Magic Sword, por exemplo, tem 5 ofertas e demanda por 2.
Você vê essas questões de demanda e oferta nesse marketing de forma bem atual, né? No próprio RuneScape tem isso, né? Tem os preços de itens atuais no grande ledger do jogo, né? Que é o grande, é o grande ledger do RuneScape, que é um MMORPG, né? Eu não citei muito no livro. Não conheço o sistema de build do jogo, né? Mas, enfim, é um jogo interessante também. Então, no geral, é isso. A geoeconomia do jogo é diferente de cada servidor. E, obviamente, como eu disse antes, o PIB de cada servidor produzido é diferente. O KK de cada. O preço do KK de cada servidor é diferente. Todas as leis da oferta e demanda que também prescrevem no jogo. Eu falei pouco do jogo online, mas no livro tem mais sobre ele. Então, lembrando, o livro tá de graça. Talvez eu tenha demorado muito nesse tema, mas eu creio que até um conteúdo extra, né? De repente você não quer ler o livro, mas pelo menos você vai saber o básico do que eu falei através desse episódio. Então, é tipo um especial do podcast esse episódio. Então, essa questão da demanda e oferta política é muito importante, por exemplo. E sem os neutros, essa economia também não funciona. Tem que ter os neutros criando um sistema de transações de commodities virtuais grande. Produção também grande. É tipo uma coisa que tem pessoas que estão vendendo Tibia Coins por 11 mil. 11 kkk? É isso, né? Por 11 kkk. Ou é kk? É 11 kkk, né? Ou tô errado. Tem uma demanda muito grande por Tibia Coins e oferta também de Tibia Coins, né? Eu não sei que só com essas Tibia Coins são Tibia Coins do Tibia de verdade, né? Então você pode trocar por dinheiro na vida real. Então mesmo nesse jogo, a gente tem Tibia Coins, só que o preço delas é muito maior, né? Esse jogo é mais fácil. Então, por isso o jogo ser mais fácil, tem uma população também menor. A gente tem essa questão de que é mais fácil se farmar. Mas é interessante porque, obviamente, tem uma inflação muito alta nesse jogo com relação a Tibia Coins. Isso mostra as dinâmicas de produção do jogo, né? A dinâmica de produção desse jogo nos outros servers, né? Ela tem uma dinâmica de ter uma inflação maior. Tanto no preço de itens, por ser mais fácil de pegar eles, quanto no preço de Tibia Coins. Também difere de servidor para servidor, seguindo as dentro da oferta e demanda. Lembrando que o Tibia Coin ele tem lá no euro, né? Euro europeu. Então, essa questão também, né? É uma via da produção. Vamos supor que eu ganhe através do Aurora dinheiro com o Tibia Coins. Caso a minha produção ela tem que ganhar o suficiente para conseguir lidar com a quantidade de capital nesse jogo que é muito grande, porque além de ser mais fácil, você tem bots aqui em cima que são gratuitos, você pode usar no jogo à vontade. Eles são imbuídos no jogo. E bots ou sistemas de auto-hunting em MMORPGs, que existem muitos MMOs como Black Desert no modo mobile, e são auto-hunting, né? Eles passam sozinhos. Obviamente a inflação no jogo é muito grande e a economia do jogo fica uma bosta. E aí você não tem como trocar esse dinheiro por dinheiro na vida real. E no caso, o dinheiro do jogo ele fica sem valor. Você tem uma economia de faturação, né? E o bot cria inflação no jogo. Ele diminui o preço da moeda do jogo, né? Essa moeda do jogo ela perde o valor. Isso é uma coisa importante, é importante até para o final desse vídeo. Isso é uma definição muito clara do que a produção de um water server Tibia global, né? Que a dificuldade do jogo muda o preço da Tibia Coin. Por causa da quantidade de moedas que circulação no jogo, mesmo com uma população de jogadores menor, né? A população não era 1900 jogadores.
1900, né? Total. Então, é, tem essa questão de que se esse jogo fosse mais difícil, talvez esse preço ia diminuir consideravelmente, né? Se um jogo vezes 50 é mais difícil pra upar. Obviamente, progressivamente, esse jogo fica mais difícil pra upar. Então, no caso, o que era 400 de XP no começo vira vezes 10, enfim. Ou menos. E aí, no caso, ainda é mais fácil de upar no global. Mas controla um pouco a inflação do jogo, né? Mas com certeza esse preço aqui é um preço bem inflacionário. Enfim. E também o marketing do próprio jogo, que é com dinheiro da vida real. No caso, são itens cosméticos, né? Enfim. No geral, o mercado do jogo, como eu disse no outro episódio, é definido pelas leis da demanda e do minha oferta desses itens e de dinheiro, né? De capital. Porque demanda de bem coisa é demanda por capital, né? Então, por dinheiro no jogo. Enfim. Então, no geral era isso. Espero que tenha sido útil. Talvez eu não defini com palavras talvez tão específicas, mas eu creio que no livro a gente fala com mais detalhe nessa questão, principalmente na parte das guerras, né? Então era isso, em resumo, a geopolítica do jogo tem a ver com a expansão para outros servidores, as mudanças de dominação entre servidores, os recursos de cada servidor, do dinheiro e capital investido para a dominação desses servidores, e a parte geoeconômica tem a ver com a relação entre o preço do cada tipo de coisa em cada servidor, preço de itens em cada servidor, as transferências de jogadores entre cada servidor que muda a população do jogo e que muda as dinâmicas de oferta e demanda por ocasionamento das guerras do jogo. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu vou terminar indo treinar o meu personagem aqui, né? Pra treinar no lugar certo, que é uma espada, né? Uma espada. Então é isso, até o próximo episódio.